análise estrutural, tá certo? Então, vamos falar de parâmetros que influenciam a concepção dos sistemas, vínculos, reações de apoio e alguns tipos de estrutura, como treliças, vírgulas, pórticos, arcos e etc. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala de estrutura, a gente está querendo estabilidade, tá certo? E a gente vai trabalhar com cálculos estruturais que são feitos de maneira simplificada devido à sua complexidade, via modelos estruturais, tá certo? Fatores que são muito importantes aí nessa análise, alguns deles são, por exemplo, o projeto arquitetônico, com seus aspectos funcionais e estéticos, os carregamentos, né, que vão estar presentes nessas estruturas, sejam elas pessoas, sejam veículos, equipamentos, ou o próprio efeito do vento, então temos carregamentos permanentes e variáveis, as condições de fabricação, esforços que podem ser provenientes, inclusive, da própria obra, né? E os materiais que vão ser utilizados em contraposição aos esforços solicitantes dessas estruturas, tá? Então, elementos estruturais, basicamente, vamos citar aqui lajes e vigas na horizontal e pilares na vertical, assim como também os elementos de fundação. Então, elementos simples que você vai encontrar aí, né, numa residência, por exemplo. Temos outros tipos também de estrutura, como treliças, cabos, arcos, né? O que são vínculos? Vínculos são os apoios estruturais, são elementos fundamentais para esse tipo de análise, eles que vão proporcionar o equilíbrio das forças e o deslocamento, né? Então, a gente sabe que para a gente estar em equilíbrio, né, e estar com estática, que é o que a gente quer nesse nosso caso, a gente tem que ter somatório de forças e somatório de momentos igual a zero. Então, a gente vai ter os apoios móveis, são apoios de primeiro gênero, né? Então, eu tenho aqui uma barra apoiada e um apoio móvel, e ele apresenta uma restrição ao movimento, ao deslocamento, que a gente representa como essa força vertical, tá certo? Eu tenho o apoio fixo, que ele traz 2 graus de restrição, segundo o gênero, 2 reações de apoio para restrição e deslocamento, tanto vertical quanto horizontal. E eu tenho o apoio engastado ou de terceiro gênero, onde eu somo, né, as 2 reações, vertical e horizontal, e eu impeço também o movimento de rotação, né, que é o momento, tá certo? Cargas, né? Nós temos cargas concentradas, como pilares de transição, por exemplo, cargas como cargas uniformemente distribuídas, como paredes sobre vigas, cargas distribuídas em formato triangular, como alvenaria fechando telhados, por exemplo, cargas pontuais, lineares e até cargas por área, né? Por exemplo, uma caixa d'água. Então, existem diversos tipos de cargas, né? E isso vai gerar diversos tipos de análises, né? De estabilidade, tá? Como eu falei, precisamos garantir somatório das reações, né? Igual a zero, e dos momentos também igual a zero, tá? Então, repassando, estaticidade e estabilidade, uma estrutura está restringida quando possui vínculos capazes de restringir tanto rotação quanto translação, tá? Quanto à estaticidade, a gente pode classificar as estruturas em hipoestática, se ela possui menos forças reativas que o necessário. Isoestática, de igual, se ela possui a mesma quantidade necessária de forças reativas, ou hiperestática, se eu tenho mais forças reativas que o necessário para garantir estaticidade. Então, como vamos classificar? Um exemplo aqui, uma viga apoiada, né, com 2 apoios, de segundo grau, então eu vou ter 4 forças reativas. Então, eu contabilizo essas forças reativas, 4 forças, tá? E eu contabilizo também o número de barras. Então, eu tenho uma barra para 4 forças, 4 reações. Eu vou multiplicar a quantidade de barras por 3, uma barra vezes 3 é igual a 3. E eu comparo com o número de forças, no caso, 4. Como 3 é menor que 4, eu vou ter uma estrutura hiperestática, tá certo? Tá? Então, a gente já sabe quando uma estrutura está restringida, eu restringi os movimentos possíveis, rotação e translação. A gente tem aqui critério de Susskind, que ele pode ser usado também para cálculo, para traçar diagramas, né? Então, a gente vai considerar as incógnitas, as reações internas e externas, tá? E chegar no grau de estaticidade. Alguns elementos, né? Barras, lâminas, folhas, blocos e as famosas vigas. Então, aqui alguns exemplos de diagramas, né? Para a apuração, para a verificação da hiperestaticidade ou hipoestaticidade, ou e da
isoestaticidade, a gente tem arcos, quadros, né, esforços internos em estrutura. Então, condições, por exemplo, para obtenção de uma treliça isostática. Eu preciso ter equilíbrio estático e eu preciso ter o número de incógnitas igual ao número de equações de equilíbrio de estática, tá certo? São as condições. Existem alguns métodos, por exemplo, equilíbrios de Nós, Ritter e Cremona, tá?